A gente tem falado bastante aqui na programação da Band News FM sobre a inflação, em especial dos alimentos, né? Aumento do preço das proteínas animais, carne bovina, suína, reajuste do milho também por conta da estiagem. O valor do ovo também aumentou e já está se aproximando de um valor recorde. Para a gente tentar entender o que acontece, a gente tem o prazer de conversar agora com o consultor do canal Terra Viva, Silmar Miller. Boa tarde para você. Obrigado aqui por conversar com o ouvinte da Band News FM. Ovo muito próximo também de um valor recorde. Silmar, o que está acontecendo com os alimentos aqui no nosso país? André, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Band News FM. Pois é, o ovo é a última vítima aqui de um processo que começou já praticamente no início do ano, lá com a frustração da nossa safra de milho. O Brasil é um grande produtor de milho, é o terceiro maior produtor mundial, exportador também. Nós tivemos problemas climáticos seríssimos afetando a safra desse ano, especialmente a segunda safra, que é a principal, que é plantada lá no início do ano, em janeiro, e colhida agora no segundo semestre, a partir de julho. Colhemos praticamente 40% a menos do que poderíamos ter colhido se não fosse o clima. Falta de chuvas, ou seja, uma estiagem que a gente está sentindo na pele aqui, com essa crise hídrica, inclusive, isso afetou muitas lavouras de milho país afora, e geadas também no mês de julho, tivemos geadas severas aqui que completaram o serviço e derrubaram a produção nacional desse cereal. Olha, milho com escassez e com os preços no mercado internacional que já estavam elevados, uma quebra aqui no Brasil, você tem uma explosão aqui do custo de produção da ração animal. O milho tem um papel fundamental na composição da ração para animais, e cerca de 70% do custo da ração vem do milho. O resto é proteína que vem da soja, que também subiu de preço. Tudo isso encareceu tremendamente o custo da ração aqui no Brasil. Então, o que faz o criador de suínos, de aves e, claro, de galinha aqui para galinhas poedeiras, né? Tem que aumentar o preço do seu produto, a venda do seu produto, porque aumentou muito o custo da sua produção. Isso afetou inicialmente a produção de carne suína, carne de frango, que normalmente é a mais barata, acabou sendo afetada também. Aí o consumidor acabou se refugiando aqui no consumo de ovos. Cresceu muito o consumo de ovos aqui no país, e o ovo também subiu de preço em função do custo da ração. Junta isso com o aumento da procura decorrente do próprio aumento da demanda pelo ovo, em substituição às carnes, por exemplo, que estão pela hora da morte, nem falar de carne bovina, né? O primeiro preço e a primeira proteína a ser descartada pelo alto preço, né? Então, o ovo foi o que sobrou com proteína mais barata e agora realmente está sendo afetado também pelo mesmo fenômeno. Ração extremamente cara, aumento da própria procura é a lei da oferta e da procura, isso determinou também um impulso adicional aos custos dos ovos para o consumidor. Tem um outro fator também que impacta muito diretamente nisso, que é o custo do combustível. O combustível subindo muito, com aumento dos preços do petróleo, gasolina e óleo diesel, tudo isso impacta também no transporte de todas as mercadorias. Os alimentos não fogem a essa regra, e ovos também. Então isso também impactou no aumento do custo do transporte, que faz com que o ovo chegue lá na ponta do supermercado a um preço hoje que está afetando muito já o bolso do consumidor e fazendo com que ele acabe eliminando o próprio consumo de proteína. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, um reajuste de mais de 24%. Silmar, para a gente finalizar, já te agradecendo pelo seu tempo, para médio e curto prazo, a perspectiva de esse preço voltar a patamares anteriores, ou a gente pode ter mais aumento do preço do ovo? Olha, tem uma notícia boa que é a normalização das chuvas. Isso vai permitir, por exemplo, a antecipação da próxima safra de milho, já está em pleno plantio nesse momento. Diferentemente do que aconteceu na última safra, nós temos aí a condição de ter uma produção normal nessa próxima temporada. O plantio está indo bem, as chuvas voltaram, tudo isso é um fator positivo para aumentar a produção de milho, de outras culturas também, como a própria soja, que também incide no custo da ração animal. Tudo isso pode sugerir uma melhora dos preços, em termos de custos para os produtores de ovos, de suínos e aves, para o ano que vem.
Tem um detalhe aqui que ainda segura um pouquinho os preços por um pouco mais tempo, que é a segunda safra de milho, que é a principal, a mais importante. Essa não foi plantada ainda, ela é plantada a partir de janeiro e colhida a partir de julho. Então nós vamos ter ainda um período de preços elevados no custo da ração, mas eu diria que é bem mais baixo do que a gente assistiu durante esse ano de 2021. Isso, claro, ajuda a amenizar um pouquinho esse custo e o bolso no bolso do consumidor, mas não diria que isso vai resolver totalmente o problema. Isso vai demorar mais um pouquinho ainda, até que realmente tenhamos uma produção de milho que faça com que haja uma pressão bastante forte sobre o custo da ração, consequentemente ajudando a baratear o preço também do produto final, que é o frango, o suíno e também o próprio ovo. Silmar Miller, consultor do canal Terra Viva, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima. Até uma próxima, sempre às ordens. Obrigado.